E as compras online, elas se tornaram um grande pilar de vendas dentro de datas consolidadas no calendário comercial, como é o caso do fim do ano. E um detalhe, né? O brasileiro definitivamente perdeu o medo de fazer compra online. Essa é cada vez mais uma opção presente dentro dos lares brasileiros, nas pessoas, no próprio brasileiro. Mas olha, como é que eu faço se essa compra online não é num site brasileiro, é de um produto importado? Eu pago taxa por isso? O meu produto vai ficar mais caro? Não vai? Vai sofrer ou não incidência de impostos quando ele chega até o Brasil e o barato vai terminar saindo caro? Bom, para a gente desmistificar um pouco essa situação, já está na linha a doutora Andressa Targino, advogada tributarista especializada nessa área. Doutora Andressa, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui de volta com vocês. Bem, o brasileiro perdeu o medo de fazer compra online, mas ele ainda não compreende muito bem quando essa compra é de um produto importado. Tem diferença, doutora? Tem diferença, Elias, porque quando a gente fala de produtos importados, a gente tem uma série de impostos, né, de tributos, que incidem sobre essa entrada no país, essa nacionalização dessa mercadoria. E, obviamente, existem algumas exceções, existem alguns limites de valor onde existe uma isenção tributária. Então, o comprador, né, esse consumidor final, ele tem um limite que ele pode comprar sem a incidência dessa taxação. Atualmente, esse limite, e é importante a gente frisar que eu estou falando de uma pessoa física comprando, tá? Essa isenção, ela só se aplica a uma pessoa física comprando para uso próprio, sem nenhuma conotação comercial, sem nenhuma intenção de fazer o repasse, né, de maneira comercial dessa mercadoria. Mas hoje, o entendimento da Receita Federal é de que $50 americanos é o limite dessa isenção. Existem alguns requisitos que precisam ser atendidos. É importante que a gente lembre disso. Os mais importantes. É importante que alguns requisitos sejam atendidos para que essa isenção aconteça, tá? Essa isenção aí dos $50. É que seja uma pessoa física comprando para uso próprio, é que seja uma pessoa física lá no exterior vendendo e que essa mercadoria, na nota fiscal, haja a descrição exata do conteúdo daquele pacote. Porque existe uma prática ilegal da meia nota. Então, uns acordos que se fazem para que o remetente não registre 100% dessa mercadoria que está sendo enviada. E isso é ilegal e está sujeito a multas, uma série de penalidades administrativas e tributárias, tá? Então, desde que você atenda esses requisitos, desse limite de $50, que seja uma pessoa física comprando para uso e consumo próprio, e que seja uma pessoa física vendendo, a gente tem esse limite de isenção. Agora, doutora, nós temos aí Shopee, Shein, Wish, AliExpress, entre outros, que estão nessa situação de compras internacionais. Bom, como é que a gente fica? Eles estão submetidos à nossa legislação do prazo de entrega, do direito de arrependimento? Bom, se ele não foi muito claro em relação a essa questão dos tributos e o produto que eu comprei era de um preço, mas o valor final para mim vai ficar o dobro ou o triplo, eu posso simplesmente pedir um estorno daquilo que paguei. Se não paguei, eu posso desistir dessa compra, doutora? Elias, excelente pergunta. Veja só, a legislação brasileira, especialmente relacionada ao direito do consumidor, ela não se aplica a esses casos de compra internacional, tá? Então, esses fornecedores de mercadorias, eles não estariam sujeitos às nossas
penalidades nacionais aqui, tá? Então é super importante que essas pessoas, que esses consumidores, eles leiam aquelas letrinhas pequenininhas que ninguém quer ler. Por quê? Por questões até comerciais, esses fornecedores, eles têm a intenção de entregar, eles têm a intenção de facilitar uma troca de produto avariado ou de um estorno, mas isso não é uma garantia. Então, para que não hajam surpresas, especialmente em relação a essa parte tributária, é importante que o consumidor conheça da legislação brasileira, eu estou falando com relação a esses limites de isenção, e é importante que ele leia os termos, né, do site que ele está comprando. Todos esses marketplaces, como você bem falou, a Shopee, o AliExpress, eles têm os seus termos e os seus regulamentos de uso, né, por esses consumidores. Então é importante estar atento a esse regulamento do site. Bom, e fica até difícil, né, cumprir prazo de entrega, porque tem tantas variáveis, né, doutora, que pode ser levada em consideração, por exemplo, transporte, muitas vezes navio, fiscalização de aduaneira, entre outros elementos que pode fazer com que o produto e a entrega, o prazo da entrega seja maior que aquele que fora previsto. E, mais uma vez, de uma certa forma, o consumidor fica meio que desprotegido nessa relação? Ele fica desprotegido nesse sentido que não há uma garantia nem da entrega, né, porque a gente não tem como ir atrás dessa empresa, a menos que você tenha um corpo jurídico no exterior, e que não é o caso. A gente está falando aqui de compras por pessoas físicas, compras pequenas, de valores irrisórios, valores módicos. Os sites, eles não garantem. Se você já teve a experiência de fazer uma compra no site, eles dão um prazo bem elástico. É muito comum que as mercadorias cheguem antes, mas para se resguardar justamente desses problemas com os consumidores, eles tendem a dar um prazo bem alargado para a entrega dessa mercadoria. É importante mencionar que, de fato, o desembaraço aduaneiro, ou seja, aquele processo quando a mercadoria entra no país, passa pela aduana, a Receita Federal vai fazer aquela triagem, o que não quer dizer que ela vai pegar 100% dos pacotes, mas ela pode. Então é importante que os consumidores saibam do risco, por exemplo, de comprar uma mercadoria acima de $50 e não ser taxado. Isso pode acontecer, mas pode acontecer também de ser. Então é importante se preparar para isso. Essa tributação, ela gira em torno de 60% do valor do produto. Então a gente está falando num aumento significativo, né, do valor que você estava esperando pagar. É importante estar atento a esses detalhes. Agora, doutora, essa tributação aqui no Brasil, quando ela é necessária, quando a lei impõe, ela tem um limite? Ela do preço total pago pelo consumidor, há um limite, ou isso é discricionário de acordo com cada estado brasileiro, com cada aduana que a gente tenha? Elias, o imposto de importação é um imposto de competência federal. Então, ele para determinados produtos existem algumas variações de alíquotas, mas, de forma geral, é a mesma alíquota para o Brasil inteiro. O imposto que vai mudar é o ICMS importação, que pode também compor o preço desse produto, o valor, né, que o consumidor vai ter que pagar. Aí esse sim muda de estado para estado. Em Alagoas, por exemplo, a gente está falando de 18%, estados do Sudeste, 17%, então depende. Acho que Rondônia é 17,5%. Então a gente muda com relação ao estado da federação por ser um tributo de competência estadual. No caso do imposto de importação, a gente tem uma alíquota única, mas foi como eu te falei. Nessas pequenas compras, existe um limite, né, até $3.000, para que a pessoa compre, pagando, obviamente, essa tributação. Acima disso, já se subentende, já se presume que se trata de uma operação comercial, então já vai ser tratado de outra forma.
Quando a gente trata dessa importação por pessoa física, mesmo num valor mais elevado, nesse limite de $3.000, o limite dessa tributação do imposto de importação, os impostos federais, é de 60% sobre o valor do produto. Isso sem considerar o ICMS importação, tá? Então, a conta que eu sugiro que se faça, na pior das hipóteses, você vai pagar aí 70%, 80% a mais desse valor, do valor aduaneiro do produto. Do valor aduaneiro do produto. Doutora, eu acho que a senhora falou em uma faixa de isenção. A senhora pode repetir essa situação? Elias, hoje a Receita Federal entende que essa isenção para importação por pessoa física para uso próprio é de $50 americanos, na cotação daquele dia. Tá importante levar isso em consideração. No entanto, existe uma discussão sobre esse limite, esse teto de isenção. Em 1980, houve um decreto-lei, tá, na vigência da Constituição anterior, que estabeleceu esse limite em $100. Após a Constituição de 88, o Ministério da Fazenda passou uma portaria, um ato normativo, diminuindo isso para $50. Então, a discussão que algumas pessoas levaram para o judiciário é no sentido de, ora, se uma lei me diz que o limite é 100, apenas uma outra lei poderia diminuir esse limite para 50. Então, há algumas decisões judiciais nesse sentido. Mas a Receita Federal entende hoje que é de $50. Então, se você não quer ter problema, considera esse limite de $50 americanos para não haver nenhum tipo de taxação nessa importação. Bem, o brasileiro é bem criativo, doutor. Eu posso fazer 20 compras de $50, de até $50, e ainda assim vai ser entendido como uma isenção? Você pode, em dias distintos, sim. O que é que pode acontecer? A Receita Federal, dentro ali do seu CPF, entender que você está tentando burlar, você está tentando fraudar o sistema e taxar essas mercadorias e aplicar ainda as multas administrativas e tributárias. Então, não aconselho. Aconselho fazer compras mais espaçadas, mas, em tese, fazendo as compras de $50, é possível, sim, fugir dessa taxação. Muito bem, doutora Andressa, muito obrigado pelas informações e um ótimo dia para a senhora. Agradeço, foi um prazer estar com vocês de novo. Um bom dia para todos. Olha, doutora Andressa Targina é advogada tributarista. Tenha cuidado aí com essa coisa de sair comprando por aí, até porque uma vez que você faz a compra, você vai receber uma informação, ou por e-mail ou pelos correios, que o produto foi taxado, que deverá pagar todos os valores definidos para a liberação do item. Então, fica atento. Até $50, essa compra estaria liberada de uma taxação. A partir daí até $3.000 nós temos uma situação, e depois disso a legislação impõe uma outra relação para com as compras de importados por meio dos sites de importação que se multiplicam, né, no Brasil, de produtos importados, e as pessoas estão em busca, em face, não se sabe como, de um produto que consegue chegar mais barato, não sei se com a mesma qualidade daqueles que são vendidos nos sites aqui domésticos, nos sites do Brasil.